tudo que estamos vendo é só um sinal. Nós cremos em algo muito maior, que nossa mente não consegue dimensionar, nossos olhos não veem tudo ainda. É um projeto que nasceu no coração de Deus. Então, um jovem que descobre a sua vocação, ele vive com um propósito. Quando um jovem sabe para que está neste mundo, Deus é o centro da sua vida, o Espírito Santo governa e ele é sustentado pela graça. É um jovem poderoso para evangelizar. Tudo tem a ver com a missão de fazermos discípulos, com o avanço do reino de Deus, né? Agora, à medida que Deus vai multiplicando, nós vamos tendo a necessidade de também ampliar as estruturas para que as estruturas respondam de volta à missão. Então, nós temos dois ambientes de demanda, de necessidade de ampliação. Uma é aqui na nossa estrutura da 18, que é uma estrutura multiuso que vai servir para muitas áreas de atuação, de proclamação do amor de Jesus aqui. Não é só no aspecto de capacitação, de treinamento, de atender às demandas dos ministérios nova geração, mas também um ambiente da área social da igreja, um ambiente para que a gente possa desenvolver atividades, todas elas vinculadas ao nosso propósito maior, que é fazer discípulos aqui. Vamos com um princípio, né? Vamos com um princípio. A estrutura serve para a missão. Nós temos que enxergar que a preparação desse ambiente, dessa estrutura, tem um propósito. Ela não está ali simplesmente para ser um lugar legal. Ela está ali para cumprir um propósito, uma missão. Agora imagina, né? Tu tem um espaço, tu tem uma estrutura, e dentro dessa estrutura tu coloca uma essência. E nesse espaço, nesse frasco, né? Esse perfume pode envolver, o perfume de Cristo, da graça, pode envolver. E esse jovem que não conhece a Cristo pode ter um encontro com Ele. Nós não podemos converter pessoas, mas nós podemos preparar o lugar para que essa pessoa tenha um encontro com Cristo. E esse lugar pode ser essa estrutura. Nós estamos lá no nosso Espaço Juntos também criando uma estrutura que vai atender momentos de grandes batismos. Na verdade, a estrutura lá que vamos fazer para o Espaço Juntos vai atender o hangar, mas vai atender todo o nosso Espaço Juntos, todo o sítio, né? Será uma piscina para que a gente possa realmente ter uma série de atividades lá, ministeriais, de célula, de retiros, tantas coisas acontecendo. Aquilo vai atender isso, mas também nos nossos momentos de multiplicação de discípulos, nós queremos levar para lá batismos maiores, onde vamos como igreja celebrar juntos o que Deus está fazendo, com que mais tem pessoas, sido, né? sim, até porque a limitação de uma estrutura de batistério faz com que a gente alongue muito, né? Então, uma piscina, um ambiente maior, permite que a gente faça simultaneamente vários batismos numa grande festa de celebração do que Deus está fazendo, mais uma vez, salvando vidas, que é o nosso propósito com o Monte Serra aqui. Amém. Deus tem nos chamado para olhar para os jovens, né? Para os adolescentes, para os jovens, para as crianças que virão, porque Satanás está agindo com força e tentando de alguma maneira atraí-los ou enganá-los, confundi-los, né? Mas nossa responsabilidade é manter um olhar firme e atencioso, cuidadoso com eles, para que eles sejam protegidos pela verdade de Deus, né? Para que eles tenham uma cosmovisão bíblica e para que eles vivam o Evangelho como deve ser e que eles possam, sim, receber o bastão das nossas mãos, né, para poder abençoar a próxima geração. A importância é tremenda, né, porque a gente vê nos grandes movimentos que aconteceram que o desprezo à nova geração fez com que aquele despertar de Deus, aquele avivar de Deus fosse morrendo, né, como se fosse uma pedra jogada num lago e aquilo gera aquela movimentação. É Deus tocando a terra e gerando um movimento, né? Esse mover de Deus se transforma num grande movimento que, se não passa para a próxima geração, se não inclui a nova geração nela, você tem então aquilo, uma morte e um monumento. A sociedade, ela evolui com muita rapidez. As expressões, as vivências, redes sociais, tudo isso evolui com muita rapidez. E algumas coisas a gente já está descontextualizado. Essa nova geração que Deus tem levantado, e a gente tem visto isso aqui no nosso meio, através do Amontoado, através do Levi,
Deus está levantando uma geração que fala a linguagem deles, que se comunica com eles, mas ao mesmo tempo traz na sua comunicação, na sua linguagem, traz o amor de Deus, traz a graça de Deus sobre a vida deles e pode comunicar essas verdades espirituais de uma forma que eles compreendam. E nosso sonho é ver cada vez mais jovens, adolescentes capacitados, empoderados pelo Espírito para liderar essa geração. Nós entendemos que olhar para a nova geração, convidar a nova geração, acreditar na nova geração, confiar na palavra que diz que Deus iria profetizar pelas crianças, dar visão aos jovens, é de nós darmos as mãos às novas gerações para vivermos isso juntos, para que esse avivamento, esse movimento, ele não pare, mas ele se multiplique para a glória de Deus, alcançando cada vez mais as novas gerações que virão. Nós vemos Jesus. Jesus escolheu jovens. Ele escolheu 12 jovens para fazerem diferença no mundo inteiro e chegou a nós o Evangelho. Então, se Jesus, o grande sábio, Deus, todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento está nele, e ele escolheu jovens, por que a gente não faria o mesmo, né? Nós desejamos e sonhamos com um lugar onde os jovens vão ter um encontro profundo com o Senhor, onde ali eles vão receber do Senhor um direcionamento, um encorajamento, um despertamento espiritual para viver tudo aquilo que Deus sonhou e tem sonhado para eles e para o futuro deles. Quando tu tem um espaço assim como esse, tu tem um celeiro, tá? Existem celeiros no mundo dos jovens e dos adolescentes, do mundo cristão, tá? Por exemplo, os ministérios de adolescentes e jovens são celeiros, onde começam a sair dons, talentos, visões, sonhos. E quando tu tem um espaço como esse, onde tu pode ter um retiro com esses jovens, com esses adolescentes, onde tu pode fazer um intensivo, não só de aprendizagem da palavra, sino também de prática, de preparação. É um celeiro, é como onde tu vai semeando essas sementes e é uma espécie de incubadora também ao mesmo tempo, sabe? O hangar é isso, ele incuba, ele acelera, ele desperta, ele cria movimentos, ele aviva dons, talentos, chamados, visões que Deus tem para os adolescentes e para os jovens. Pensar que podemos ter um lugar onde aquele jovem, que a palavra diz que são fortes. Então, nessa força e nesse potencial, Deus acredita. E Ele está nos dando a oportunidade de potencializar pela palavra enraizada nesses jovens, eles viverem nesse contexto e impactarem pela prática da palavra que eles vão receber nesse ambiente e estarem nos diversos ambientes, fazendo a diferença e sendo agentes de transformação pela prática da palavra, agentes de influência pela prática da palavra, e sendo fortes em Jesus pela prática da palavra. Num tempo em que os jovens estão tão perdidos, a gente poder ter um lugar que vai acolhê-los, que não vai julgá-los e que vai fazer com que eles enxerguem a identidade deles em Cristo, porque eles serão fortes, não pela capacidade de conhecimento, mas pela compreensão de quem eles são, o propósito que Deus tem para eles e o que eles podem ser no meio onde eles estão. Então é um grande projeto de impacto no mundo espiritual e eterno. Bom, nós estamos agora entrando em setembro com uma grande campanha de oração e jejum. Nós queremos desafiar toda a igreja por 21 dias a darmos as mãos, a nos unirmos em oração, em intercessão, em jejum, oferecendo semanalmente um jejum coletivo ao Senhor e colocando toda esta visão que Deus tem nos dado de multiplicação de volta nas mãos de Deus. Por quê? Porque nós cremos que é o sopro do Espírito que vai tornar viável tudo isso que Ele tem nos dado de visão. Ainda é só um sinal, tudo que estamos vendo é só um sinal. Nós cremos em algo muito maior, que nossos olhos não são capazes de... nossa mente não consegue dimensionar, nossos olhos não veem tudo ainda,
mas nós sabemos que Deus não despreza os pequenos começos e que nós já estamos experimentando essa multiplicação, mas ela ainda é só uma pequena amostra do que Deus quer derramar sobre nós. E eu creio, né, Marta, nós cremos que à medida que como igreja ainda nos unimos nesta campanha que vai acontecer a partir de setembro, que tudo o resto que precisamos ver de milagre de multiplicação, Deus fará. Deus fará. Nós temos uma campanha financeira, né, de um alto recurso, mas nós estamos tranquilos porque sabemos que o dinheiro vem dele, está nas mãos dele, passa pelos nossos bolsos e que Deus vai fazer algo surpreendente. Por isso, nós precisamos invocar e orar e buscar a face dele. Nós queremos continuar contando com as orações de vocês, né, com o amor de vocês sobre a vida de todos os jovens da nossa comunidade e que vocês continuem investindo nas novas gerações, nas próximas gerações, né? Cada geração tem a chance de formar, preparar, discipular e ganhar a sua geração. E essa é a nossa. Chegou a nossa vez, igreja, de preparar e formar a próxima geração. A oração, ela é uma comunicação, né? É o nosso meio de comunicação, de relacionamento com Deus. Então, um casal, quando precisa conhecer o coração do outro, precisa conversar. Então, quando nós, como igreja, individualmente, coletivamente, estamos em oração, buscando e entendendo a importância da oração, o nosso coração vai sendo alinhado com o coração de Deus. É na oração que Deus revela os seus planos, é na oração que Ele muda o nosso coração, que está inclinado para a nossa própria vontade, para inclinar para a vontade dEle. Então, é na oração que coisas acontecem. Na verdade, a oração não é um ambiente de fazer pedidos, né? Porque muitas pessoas às vezes vão para orar só para fazer pedidos. Mas não, a oração é um ambiente de relacionamento, de intimidade. E é isso que a gente espera da igreja. Que a gente cresça na nossa intimidade, juntos com Deus, coletivamente, mas também individualmente. Quando temos relacionamento, Ele sabe o que a gente precisa, né? Então Ele vai cuidar de tudo.